Som. Alô, som. Vamos estar dando início ao culto nessa manhã, agradecendo a Deus por essa oportunidade, por esse momento tão especial. Eu sei que muitos dos nossos irmãos gostariam de estar aqui conosco, mas não estão, né? Alguns problemas, às vezes, de saúde. Alguns irmãos estão viajando, como o irmão Darcy, né? Não está por aqui, está em Araruama. Então, alguns irmãos não estão aí, mas é motivo de alegria nós estarmos aqui reunidos. Nós vamos orar. Esse culto é para o Senhor, é Ele toda a honra e toda a glória. Vamos adorar a Deus. E eu queria pedir à pastora Ruth da igreja que fizesse essa oração para a gente dar início ao culto. Senhor, meu Deus, Pai, que estás nos céus, nessa vez estamos diante da tua presença, te agradecendo por nossa vida, te agradecendo por esse privilégio que tu nos concedeu de estarmos aqui para cultuar, para engrandecer e bendizer o teu nome. Espírito Santo, seja bem-vindo aqui neste momento. Eu esteja fazendo a tua vontade. Nós entregamos o controle de tudo nas tuas mãos, que tudo seja para a honra e glorificar o teu nome. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos estar lendo o texto de Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15, verso 32. Nos diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, chamando seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse: quantos pães tens? Eles disseram: 7, e uns poucos de peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, dando graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram quase 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Só 10. Nós encontramos nos evangelhos o tempo todo as multidões procurando Jesus, sedentas espiritualmente, com necessidades materiais também, como essa multidão que estava com fome. E Jesus nunca despediu ninguém vazio. Ele sempre tinha algo para oferecer, ele sempre tinha solução para qualquer problema que fosse. E hoje, a igreja do Senhor representa Jesus nesse mundo. Nós somos aqueles que Ele comissionou para que dessemos continuidade à sua obra. E as multidões continuam sedentas, as multidões continuam famintas da palavra de Deus, as multidões continuam necessitadas também de bênçãos materiais que nós recebemos do nosso Senhor. E por isso, nós vamos estar fazendo mais um momento de oração, onde nós vamos pedir a Deus que nos ajude nesse ano de 2026, não só nós, mas também a Igreja Evangélica Pentecostal Santuário de Deus, que está aqui, um número expressivo, para que Deus nos ajude, as nossas igrejas, para que possamos alimentar as multidões, as pessoas que passam nas portas das nossas igrejas, Aqui do lado a gente tem aqui aquele ferro velho e a gente vê o que as drogas têm feito com as pessoas, Essa nossa rua aqui lateral é uma rua muito complicada, mas quem sabe Deus não permitiu que eles estivessem aqui, para que nós pudéssemos ajudá-los.
né? Então vamos estar intercedendo agora pelos desafios que nós temos em 2026, para que Deus possa nos ajudar a alimentar as multidões. E como hoje nós estamos iniciando aí todo esse trabalho, né, de escolha dos líderes de ministérios, eu queria ler aqui rapidamente, antes da oração, já queria pedir para que a irmã Mônica viesse aqui à frente, ela vai estar fazendo essa oração, a irmã Priscila também, podem vir aqui à frente, vocês vão estar orando, né, pelos nossos ministérios. Nós temos o Ministério de Almoço e Cantina, esse ano a gente vai fazer separado, né? Decoração, missões, terceira idade. Nós temos na diretoria o primeiro vice-presidente, né? O tesoureiro, o segundo tesoureiro, as secretárias. Nós temos os dirigentes de culto, nós temos os pregadores, nós temos a recepção, nós temos a mídia, o som, a escola bíblica dominical, Ministério de Família, onde nós tivemos uma linda reunião aqui com os casais, Ministério Infantil, Ministério de Homens, Embaixadores do Rei, MCM, Ministério de Mulheres, Mensageiras, Ministério de Oração, Jovens e Adolescentes, Ministério de Louvor e Eventos. Então, nós temos aí muitas áreas da igreja que nós precisamos clamar a Deus que nos ajude, para que as pessoas certas estejam nos lugares certos e que a gente possa alcançar as multidões, que a gente possa alcançar o nosso bairro para Jesus. Vamos estar intercedendo. Santo Deus, amado Pai, nós te glorificamos, ó Pai, te exaltamos, ó Pai, nesta manhã, Senhor. Queremos, ó Pai, colocar as nossas vidas diante de Ti, para que o Senhor possa fazer a Tua vontade e Tua querer sobre as nossas vidas, Senhor. Quero, ó Pai, agora levantar um clamor e colocar diante de Ti, Senhor, a Igreja Batista Central, Senhor, quando nós estamos essa semana, ó Pai, nas escolhas, ó Pai, dos líderes de ministério, Senhor, para que o ano de 2026, ó Pai, a nossa igreja possa continuar avançando, Pai, porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem derramado Tuas bênçãos sobre as nossas vidas, que nós possamos, ó Pai, através de Ti, Senhor, ser luz neste lugar, Senhor. Que cada ministério possa avançar, possa fazer, ó Pai, tudo para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Nos dê sabedoria, ó Pai, nos dê estratégia, entendimento, Senhor, para que todos aqueles que vão estar, ó Pai, liderando, ó Pai, possam liderar e fazer, Pai, para a Tua excelência, para a Tua glória, Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, fica conosco, Senhor. Continua a falar conosco, Pai, nesta manhã. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Continuando na Sua presença, Senhor, eu peço ao Senhor que abençoe cada membro dessa igreja, Senhor. Eu entrego, Senhor, cada ministério, cada líder de ministério que certamente o Senhor já colocou em nossa igreja, Senhor. Que cada um esteja debaixo de Sua graça, meu Deus. Que seja feita somente a Sua vontade e não a nossa, Senhor. Que cada um esteja aqui por Sua vontade, meu Pai. Eu te entrego todo o ministério de nossa igreja. Que o ano de 2026 seja debaixo de Sua graça em nossa igreja, em nossos bairros, Senhor. Eu também entrego ao Senhor o nosso bairro, meu Deus. Eu entrego todos desse bairro. Eu entrego cada membro dessa igreja, cada membro da minha família também, Senhor. Eu te peço e te agradeço em nome de Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Vamos estar adorando a Deus agora? Irmãos, vamos estar colocando dentro da casa da mão de Jesus. Sua graça nunca falha.
Nesse momento, antes do último louvor, nós teremos também a oportunidade de estar consagrando ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Como nós falamos, a nossa igreja tem avançado e é graças ao trabalho dos irmãos, a consagração dos dízimos e ofertas tem sido feito na casa do Senhor. Então, pode ser feito através do Pix, enquanto seria a chave Pix, ou depositando aqui no gasofilaço. E nós já temos mais 6 prestações do nosso terreno pagas. Nós iremos recomeçar o pagamento agora em março, mas a igreja já conseguiu adiantar 6 prestações. Então falta bem pouquinho para a gente terminar de pagar esse terreno nosso, que o valor da prestação é 1.500. Então glória a Deus, porque o Senhor tem nos dado condições. Por isso, faça com alegria essa consagração de dízimos e ofertas. Não se sinta constrangido, porque a Bíblia diz que não é por constrangimento nem por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. De repente você já entregou o seu dízimo, a sua oferta, então fique à vontade, se assim você desejar, para fazê-lo nessa manhã. Para
momento maravilhoso de louvor e adoração. E nessa manhã eu queria convidar aqui o meu pai. Ele estará trazendo a mensagem nessa manhã. O meu pai é membro ali da primeira igreja batista de Niterói e líder do ministério de oração daquela igreja. A igreja onde eu nasci, né? Criado até os meus 10 anos de idade. Depois eu vim aqui para o Jardim Amendoeira, mas tenho um carinho muito especial por aquela igreja também. E o Senhor já colocou algo especial no coração do meu pai para estar trazendo aqui nessa manhã para nós. É uma grande alegria, uma grande honra tê-lo aqui conosco. Este é o dia que o Senhor nos fez. Não, isso aí, do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: não vamos, não, já estamos. Peguei todo mundo, né? Gente, é um privilégio muito grande, a oportunidade que Deus nos dá, né? De abrir a sua palavra e falar o que o Espírito Santo vai falar no meu coração, na minha mente e no coração de cada um de vocês. Amém? Eu sempre digo que mente e coração, biblicamente falando, fazendo pesquisa, é a mesma coisa. Você está pensando, nós temos que ter a mente de Cristo. Colocarmos o nosso coração na mente de Cristo. Um dos truques do diabo é manter-nos tão ocupados que não encontramos tempo para orar. Já comecei assim porque eu vou falar sobre um dos profetas que eu admiro, fora Isaías, é óbvio. É o profeta Neemias. Era um homem de oração. Era um homem que buscava a Deus em todas as situações. E ele tinha uma trinca de pessoas, poderíamos dizer irmãos, Sanbalat, Géser e Tobias, que perturbavam ele. Gente, cuidado, hein? Quando eu comecei a falar sobre o diabo aqui, ele tem uns truques, ele arma, né? Porque nós estamos na casa do Senhor, ele vai perder tempo não. Me lembro quando há tempo nisso, um pastor falou que cuidado, que o diabo assiste o culto também e gosta de sentar no primeiro banco. Cuidado, gente. Não estou falando com você não, tá? Mas a gente tem que ter cuidado, né? Porque estamos na casa do Senhor. Ele não vai perder tempo dele. Não é? Neemias foi um dos maiores líderes e também um dos homens mais comprometidos na oração. É um exemplo para a gente. Nosso Deus está à disposição de cada um de nós 24 horas. Será que não temos um tempinho para falar com Ele? Como é que o irmão ou a irmã faz ao sair de manhã para o seu trabalho, para as suas atividades domésticas? Qualquer situação, busca a Deus ou busca no celular primeiro? Busca saber a notícia primeiro, se vai chover, se não vai chover, se o trânsito está assim, está assado, ou busca a Deus? Ou conversa com ele, pedindo para que ele direcione o seu dia. Mas não espera, ora, mas não espera a resposta de Deus. Nós temos que esperar. Eu creio que alguns de nós já tivemos livramento. Eu me lembro que uma vez eu nunca fui de chiar se perder aquela condução. Sempre trabalhei no Rio. Um dia cheguei, perdi o ônibus na hora, fiquei na minha, fiquei quietinho. 3 paradas depois houve um acidente com aquele ônibus. Então, dei graças a Deus ontem. Né? Então a gente de manhã, mas então estou atrasado, se pegar agora, levanta meia hora antes. Eu aprendi isso com a minha mãe. E já tem tempo. Coloco em prática até hoje. Levanta meia hora antes.
E dá tempo, não é só vai pedir não. Conversa com Deus, espera a resposta. Com certeza o dia será abençoado. O resto, eu tenho uns exemplos lá quando a gente faz jornada de oração, fizemos a última sexta-feira, de 7 da manhã às 22 horas. Tem 2 irmãos, pelo menos, antes de ir para o trabalho, ele passa lá e sente uma leveza o dia inteiro. Porque ele coloca em primeiro lugar a Deus. Buscar em primeiro lugar, e aí vem uma vírgula, e as demais coisas. Olha Jesus falando no Sermão do Monte aí para a gente. Neemias andou com Deus e com os homens. Foi homem de Deus e homem do povo. Ele conversava, convivia com o povo. Ele foi as duas coisas. Primeiro, o homem de Deus. Eu acho lindo quando essa expressão na Bíblia, eu até grifei aqui, foi homem de Deus, foi uma mulher de Deus. Né? A gente ouve muito isso no enterro, por exemplo. Recentemente eu ouvi muito disso, e eu perdi a minha esposa, ouvi muito disso. Foi uma mulher de Deus. Eu acho que a melhor honraria que Deus pode fornecer para a gente, para um homem e para uma mulher, foi um homem ou uma mulher de Deus. Muito melhor do que receber um certificado, botar lá na parede, né? Neemias viveu perto das pessoas como um intercessor. Olha o ministério dele. Eu estou, às vezes, até meio com sono aí, que às vezes de madrugada me ligam pedindo oração. Meu ministério, o que eu vou fazer? Tem que acordar. E essa semana foram 3 vezes dormindo mais de 1h30 da manhã. Ainda estou sentindo o efeito aqui. Mas é um mistério que Deus coloca na nossa vida. Né? São pessoas pedindo oração, principalmente esses 3 pedidos foi problema de saúde. Agora mesmo eu recebi aí de uma que faz parte da minha equipe de oração, que achou hospital. Mas agora eu olhei ali, o pastor, a marido dela, que é pastor, avisou que ela deve ter alta hoje ainda. Neemias viveu perto das pessoas como um intercessor, perto de Deus. Neemias era, acima de tudo, um homem de oração. Sempre foi um homem muito ocupado, mas não tão ocupado a ponto de não ter tempo para o nosso Deus. É isso que a gente tem que ter cuidado. Às vezes nós temos tempo para outras coisas e não temos para Deus. Por isso que, desculpa ter uma particularidade, temos o celular, mas ele não me domina, eu que domino ele. Eu não domino uma TV, ou melhor dizendo, a TV não me domina, eu domino a TV. Isso eu aprendi também, não tinha naquela época o celular, não, minha mãe falava sempre isso, para ter cuidado com as coisas, priorizar tudo de Deus primeiro. É importante o celular? É. Mas às vezes eu vou só olhar lá para quase meio-dia. Salvo que às vezes o não liga, alguém da família liga, eu dou uma olhadinha, mas depois eu respondo o restante. Só se tiver uma coisa urgente. Mas não me ilumina de jeito nenhum. Então nós temos que ter a arma do momento, né? Que todo mundo, ele não é só criança não, nem jovem não, gente. Da terceira idade também. Eu vou falar sobre esse negócio da terceira idade, que eu achei interessante para comentar. A imagem central do livro é um trabalhador comum junto aos muros, trabalhando diligentemente com uma mão enquanto com a outra segurava uma arma. Está lá no capítulo 4, versículo 7. De Neemias, depois vocês consultam. É uma imagem de coragem e vigilância na obra do Senhor. Nós temos que estar, a igreja mais central do Jardim Minuano está fazendo muitas obras e vai fazer em nome de Jesus.
E a perspectiva de um crente, de um líder, de um pastor, ou de líder de uma igreja, é colocar tudo nas mãos do Senhor, que vai fluir. Tá, a situação está assim, assada, coloca na mão de Deus. Ele é o dono de tudo, gente. Ele é o dono de tudo. Por que nós vamos temer? Nós temos que fazer isso aqui, orar. E a Bíblia diz orar sem cessar. Quando fala sem cessar, é sempre mesmo, tá, gente? É orar de manhã, depois esquece. Pode orar durante o dia. Essa semana eu postei lá para o meu grupo de oração várias situações de oração. Você está andando, caminho. Eu vi o exemplo da mamãe na beira, lá cozinhando, toda ela cantava, enquanto estava lavando uma louça e orava, principalmente para os filhos. Mas a cena que tem ali melhor de tudo é prostrar, ou seja, você deita no chão. Essa aí não é fácil. Acho que são 12 posições para você orar. Essa é a última, justamente você deita de bruço para conversar com Deus. Prostrar diante do Pai. O ponto principal de Neemias é que, diante da oposição ao Evangelho, devemos confiar em Deus, porque Ele está firmemente comprometido com sua glória e seu povo. Vou destacar rapidamente aqui 5 situações de Neemias para o dia de hoje. Neemias nos ensina a confessar nossos pecados a Deus. Aí eu voltei aqui a Sanbalat, Tobias e Gesem, e as nações sem Deus. Depois que resolveu o problema com Tobias e Gesem, o Sanbalat ainda ficou perturbado. Não saía, digamos assim, no termo popular, não saía do calcanhar de Neemias. Neemias é o nome de Deus. Mas tem situações que Deus permite. Revendo um livro que fala sobre forjados, baseado na história de José. Resolvi começar a ler sobre José, que é uma situação que sofreu, né? Mas no final recebeu a recompensa. Depois o faraó era o que mandava em todo o Egito. E Deus usou. Não é? Então Deus, quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, é para servi-lo. Mais adiante eu vou chegar ao que eu proponho falar para a gente. E as nações sem Deus que cercam Jerusalém pareciam ser os maiores inimigos do povo de Deus, mas muito piores eram os pecados de Judá contra Deus. No capítulo 1, depois vocês leem para entender todo o livro de Neemias, depois de ouvir o problema em Jerusalém, Neemias não ora para que Deus destrua as nações, ele ora a Deus para perdoar o seu povo e resgatá-lo da sua própria rebelião contra ele, ou seja, contra Deus. Ele não pediu para exterminar, pelo contrário, orou pelo povo. Uma lição para a gente. Uma lição para a gente. Neemias nos ensina que o nosso maior inimigo não está fora do muro da igreja, mas dentro da própria igreja. Presta atenção, né? É inserido lá, vocês vão encontrar isso lá no livro de Neemias. Neemias nos ensina que o nosso maior inimigo não está fora dos muros da igreja, mas dentro da igreja. É assim, nossa maior necessidade é confessar nossos pecados a Deus. De fato, a base de Neemias para a reconstrução dos muros de Jerusalém está na confissão de pecados dele e do povo. Ele era o líder, mas confessou seus pecados também. Às vezes a gente endeusa ele. Vê esse termo aí mais forte. Um pastor. O pastor é igual a gente. Carne e osso e carne. Sujeito a falhas também. Mas nós podemos olhar para o pastor, sumo pastor que é Jesus,
que é 100%, sem falha, sem pecado. Amém? Então a gente tem que olhar para Jesus. Como diz Hebreus, Jesus, o autor, consumador da nossa fé. Segundo ponto, Neemias nos ensina a lutar pelo Evangelho. Ao pensarmos em como aplicar Neemias aos nossos dias, devemos nos lembrar que fortalecer Jerusalém com o templo e o povo de Deus dentro estabeleceu que o testemunho de Deus em meio a um deserto de adoração pagã, e assim Neemias nos ensina a lutar pelo Evangelho. A gente sabe que está tendo dificuldade de levar o Evangelho por aí afora. Também, nosso Brasil também passa essa situação. Mas esses dias eu estava verificando, eu gosto muito de pesquisar as coisas e às vezes tem umas coisas interessantes. Colocaram novamente mais de 1 milhão de Bíblias sendo encaminhadas para a China. Você já teve a reportagem há uns 2 anos atrás, direto dos Estados Unidos até a China. Levou meses. Então você vê a figura, não é Barcaça, não, esqueci agora o nome, que coloca assim, a Bíblia toda bem embalada, atravessando o Pacífico, e não teve em nenhum momento problema no Pacífico. Quando se fala Pacífico, né? É um perigo tremendo, né? Não teve uns meses que ultrapassou a Pacífico todo para chegar à China, não teve nada. Calmaria. Então você vê quando chega no porto lá, aquela enorme coisa, os primeiros a buscar a palavra, jovens. Aí você vê eles tirando lacre, tal coisa, eles deitam, eles prostram, choram, com a Bíblia aberta, agradecendo a Deus o privilégio. Nós levamos muita palavra, nem a gente fica lá na estante olhando para a gente. Nós temos pessoas que, não crente, ou mesmo crente, abre sempre no Salmo 91. Já notaram isso? O que adianta estar ali a arma poderosa aberta ali que você não manuseia, não lê, não medita? Sabe quem vai rir para cada um de nós? O diabo. Vai dar gargalhada. Somos encorajados a saber que o braço forte de Deus que luta por nós. Ai, se não fosse. A alegria do Senhor é a nossa força. Quem falou isso? Nenhum. Terceiro, Neemias nos ensina a liderar sacrificialmente. A igreja precisa de pastores e líderes que se sacrificam pelo povo de Deus e que não tive vantagem dele. Vemos em Neemias um líder incomumente humilde, que serve aos outros com um grande custo para si. Ou seja, ele sofreu bastante. O povo que em algum momento estava do lado do Senhor, mas em algum momento esquecia. O povo, né? Recebi um maná de graça, mas Deus botou um limite e eles extrapolaram. Então, quando nós recebemos o maná de Deus, o divino, o nosso Deus Todo-Poderoso, cuidado. Depois é sério. Neemias nos ensina a continuar pregando e o assunto principal. Eu quase daqui, eu vou dar uma sugestão para os irmãos também lerem. Esta foi no mesmo tempo deles. Tem um trecho que eu, uma vez por mês, pelo menos tenho que ler. Não vou ler agora, vou dar sugestão. É o capítulo 8. Não, 8 não, desculpa. Capítulo...
aliás, é Neemias mesmo, porque os dois são juntos, estão sempre colados um no outro. É o capítulo 8, que fala de Esdras ler a lei diante do povo, ou seja, ler a palavra desde o amanhecer até o meio-dia. Sabe onde que é, gente? No deserto. E aí hoje nós estamos, às vezes, num santuário, né, para um calor terrível, um calor, quase um calor de deserto. Nós estamos aqui que a arqueira não está bem melhor. Menor que ele logo acaba o culto. Eu recebo muita coisa de pastores, de organizações, principalmente Portas Abertas, que sabem de tudo que se passa no mundo evangélico, né? O sofrimento do povo por amor a Jesus Cristo. Então a gente vê, há pouco foi na África, esqueci qual país da África, você olha assim, só tem um muro, não tem um teto. Caindo o maior temporal, todo mundo louvando a Deus. Que é tradicional dos africanos flutuando, sempre está alegre. É um cântico conhecido. O maior toró. A toró, não era a casinha, chubinha, chubisco, não. Quase igual a esse que está dando no sul. Toró, meu, todo mundo meio molhado, criança, velho, não louvando ao Senhor. Só tinha parede. Eu recebo essas coisas, gente. Não é fácil. E a gente aqui tem o nosso controle, que é aquele ou não é? Mas nesse capítulo 8 de Esdras, o que me chama a atenção é justamente isso. Versículo 4, só a primeira parte. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira. Aquele é bíblico. Foi usado muito de madeira. Por quê? Ele ficava sempre em ascendência para ver a pessoa. Não tinha ninguém cochilando. E tem uma turminha que senta no último banco, de vez em quando não está orando, não, está cochilando. Então o pastor lá do culto, que está dirigindo, pode ver numa boa. Então ali é um deserto. Um púlpito, já falava que é um púlpito de madeira. Aí vem o versículo 5. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. O que é isso? Reverência. Reverência. Continua o versículo 9. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. Levantando suas mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Já pensou? Deserto? Com o rosto em terra? É isso que a palavra diz aqui. Então, eu gosto, eu só pedi como um pastor, você imaginar aquela cena. Então, cada um de vocês transporta agora para um deserto. Não precisa não, você aqui pela rua mesmo, aqui com esse solão que estamos aí nesse dia. Não é fácil. Não é fácil. Neemias 4. Neemias nos ensina, emparelhado com essa, Neemias pode ser o terreno mais fértil de toda a Bíblia, para demonstrar o trabalho e o fruto da reforma. Pelo Espírito de Deus, uma reforma mais significativa estava ocorrendo no coração do seu povo pela pregação da palavra. Aí nós vemos tudo em Neemias 8, depois vocês dêem uma consulta. Quando Esdras, ficando no púlpito de madeira para ler a palavra de Deus e dar o sentido dela, ele estava pregando para o povo. Estava pregando para o povo. Ele fez a única que funcionaria. Ele leu e explicou a palavra de Deus ao povo de Deus. Aí vocês depois lerem o capítulo 11 todinho, de 1 a 12. Aí para entender. Quando a gente vai à escola bíblica, é para aprender a palavra. Não é? Começando dando pontapé inicial, no grupo de integração, de novos crentes, o que queira, né?
Então, chegamos ali totalmente zero, sem conhecer a palavra. Aí vamos dando nossos primeiros passos, vamos aprendendo. Né? Eu me lembro da época de embaixador, tem que falar, não tem jeito, né? Embaixada, que, entre outras coisas, a gente aprendia muitas situações. E na época também nós tínhamos, um pouquinho mais adiante, a escola de treinamento, escola bíblica de manhã, de treinamento, ali nós aprendíamos. Talvez aí à frente se expor a lição, né? Tirava aquela inibição da pessoa. Né? Eu sou grato a Deus, porque me tirou. Aprendi muito ali. Então a gente ali vai dando os primeiros passos para ser líder, pelo menos. Né? E futuramente, obviamente, nós temos que se apresentar a Deus como voluntário. Uma das coisas mais lindas que há na Bíblia é ser voluntário na obra do Senhor. Porque o ganho vem de Deus, né, gente? Nos fortalece, nos ajuda, nos ampara, nos sustenta. E última coisa, Neemias nos ensina a ser pacientes com os santos que lutam. Muitos, nem todos na igreja estão numa liderança, mas pode ajudar. E para Deus, além de não fazer acepção de pessoa, digamos assim, uma pessoa que varre, sustenta a limpeza da casa do Senhor, é o mesmo patamar, o mesmo nível do pastor, que é o líder espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Eu nasci nos fundos da primeira igreja batista de Niterói. Estou com 81 anos. Se eu disser 81 anos na primeira igreja batista de Niterói, literalmente, fora os 9 meses de gestação da mulher. Então, às vezes, a pessoa pergunta, aí, depende da entonação, aí, você já está na primeira igreja? Eu falei, papai do céu não mandou sair. Todo ano ele me dá uma tarefa para fazer. E o outro vem dizer, ainda continua lá, continua. Dependendo da entonação, tem uma resposta. Nasci literalmente, não deu tempo da minha mãe ir para o hospital. Aí apareceu a famosa parteira. E me fez. E estamos lá até hoje. E eu dou um valor extraordinário que meus pais foram zeladores durante 12 anos. Esse interior nasci. Por isso eu dou um valor extraordinário. Quem tira o papelzinho ali no cantinho, quem varre. Quando eu estive na presidência da igreja, durante 5 anos, como eu valorizei, talvez mais do que líderes, a pessoa que trabalha na limpeza, o porteiro, faz a limpeza. Por quê? Eu passei por lá. Meu pai chegava do trabalho, aí juntava eu, mamãe e meu irmão, e daí ajudava a limpar o tempo. Eu recordo isso principalmente quando meu pai fazia aniversário, no Dia dos Pais, eu me lembro desse detalhe assim. Então, gente, isso são coisas que ajudam você no seu crescimento. E mamãe falava às vezes para mim, lembrava de Provérbios 22:6, ensina, ela usava assim, ensina Isaías no caminho da verdade quando crescer sempre na face dele. Estamos até hoje servindo ao Senhor, amém? Vemos como igreja sempre lutará contra o velho homem do pecado até que Jesus retorne à terra. Poderosamente vai retornar para recebê-la, ou seja, receber a igreja. No entanto, devemos pregar à nossa congregação que o povo de Deus é santo. Quando a igreja fala em ser santa, devemos aprender a ser pacientes. Sempre haverá um segmento do nosso povo que parece se desviar com frequência. Felizmente, temos aqueles que, pela graça de Deus, são maduros. O que é isso? Alguns, às vezes, começam dentro da igreja e depois somem. Mas, graças a Deus, que alguns que estavam lá fora estão retornando ao abaixo. Isso em qualquer igreja acontece isso. Talvez uns mais, outros menos, mas sempre. Independe do tamanho da igreja.
né? Agora eu vou falar sobre o que eu gostaria de falar para encerrar. Neemias 9, 36a. Só diz assim, ó, quer ver? Só até ali. Leiam aí vocês. Agora é com a gente. Eis que hoje somos servos, e aquela terra que deixa nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem. E eis que somos servos dela. Eis que hoje somos servos. Hoje vocês vão sair com certeza colocando na sua mente, no seu coração, só aquela primeira frase. Eis que hoje somos servos. Aí amanhã vai lembrar, eis que hoje somos servos. Depois da manhã, a semana toda, eis que hoje somos servos. Vai ser sempre hoje. Tomara que o Espírito Santo incomode bastante vocês. Que é, nós somos do Senhor, não só no domingo, quarta-feira, de manhã à noite, não. Eis que hoje somos servos. Eu falo, às vezes, lá na classe, se você não sabe expor o plano de salvação para a pessoa, mostre o seu exemplo. Estão de olho na gente. Estão de olho na gente. Eu me lembro que no meu serviço, onde eu aposentava, eu trabalhei mais de 13 anos, fui, obviamente, orientado por Deus, ao diretor presidente, pedi se eu poderia, pelo menos uma vez na semana, entre meio-dia e 30, fazer com. Fiquei medindo na hora. Obrigado, senhor. Aí pediu o senhor, ele. Obrigado pela oportunidade. Então ele fazia meia hora, de meio-dia, meio-dia e 30. Mas sabe o que acontecia? Lembrando justamente essa trinca aqui, tinha outros irmãos também, só um que ia. Tinha uns 8 crentes, só um que ia. Aí me convidei uma vez, o problema dele não era comigo, era com Deus. E a gente reunia. E nesse inteirinho era uma organização que dava assistência aos presos, lá em Largo Machado. E essa organização, de vez em quando vinha lá, eu estava como diretor, vinha algum presidiário conversar comigo. A primeira coisa era orar com ele, deixar à vontade. Aí teve um momento interessante que ele foi pedir se eu podia comer lá, eu falei, lógico. Aí liguei lá para baixo, liguei para a cozinha. Era um presidiário, excelente cozinheiro. Tudo bem. Ele foi lá, deu. Depois me ligaram. Você já ia dar uma chegadinha aqui em casa? Pois não. Aí eu tive que ir, mas me contigo. O cara só comeu a carne e deixou o resto. Aí o cara sai de dentro da cozinha com aquele facão desse tamanho, só batendo assim. Ih, rapaz, o bicho vai pegar. O cara não voltou mais. Por quê? O cara abriu mão de uma parte da comida, o cara só comeu a carne e deixou o resto. Eu falei, caramba! Depois eu tive que ir. O rapaz que ia resolver o problema, até hoje eu acho que não retornou lá. Então são experiências que a gente tem, né, na vida, e tivemos algumas conversões. Então vamos lá, Esdras 9, 9a. Vamos lá? Podemos ler? Porém, a nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua benignidade perante os reis da Pérsia, para que nos desse vida, para levantarmos a casa do nosso Deus e para restaurarmos as suas assolações, para que nos desse uma rede de proteção em Judá e em Jerusalém. Conseguiram levantar o mundo. Mas depois de muitas lutas, com certeza no final a vitória, é óbvio. Mas sempre aquela trinca perturbando o mundo. Ele venceu pela obra.
sabe como resolver, coloca na mão do Senhor. Vai ser um problema simples, mas pode ser complicado aos nossos olhos, porque nós servimos ao Deus do impossível. Não esquenta a cabeça, tenha fé, deixa na mão do Senhor, que Ele vai resolver. E um detalhe, Ele o resolve melhor do que possamos imaginar. Essa que é a diferença. Essa que é a diferença. Dependente de um senhor escravo, que escreve alguém submisso a Deus ou a Cristo, pertencente a Ele, significa tanto que se dedica a servir a Deus e obedecê-lo, servir e obedecê-lo, quanto alguém presta serviço a outra pessoa. O cristão em particular é um servo de Deus e de Jesus Cristo, não por escravidão. Olha só a diferença. Servo de Deus e de Jesus Cristo, não por escravidão, mas por gratidão e amor. Olha a diferença. Que é o resultado da redenção que Ele proporcionou-nos, ou seja, proporcionou a cada um de nós. A nossa relação com o Senhor é central e implica pelo menos 3 coisas: humildade, serviço e pertencimento. Já estou falando de quem? De Jesus Cristo. E é para Ele que a gente tem que olhar, o autor e consumador da nossa fé. Né? Então, humildade. Jesus foi até demais. Então, é o nosso exemplo maior. Serviço e pertencimento. Ser um servo é viver em obediência aos princípios divinos, com o coração voltado para Deus, expressando gratidão e amor por Ele ter servido primeiro a humanidade. Então, nosso Senhor serviu primeiramente a humanidade, ou seja, a cada um de nós. O sacrifício, o maior sacrifício foi dado por Ele. Por causa de quem? Por causa de nós. Então, a gente olha aqui, como o pastor Bruno estava expressando, com certeza absoluta, e eu creio, este bairro será todo o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o único que transforma é Jesus Cristo. Então, quando se usa aquela camisa, ela embaixo é conhecida, Jesus transforma, os amarelinhos. Então, um grupo de jovens, ainda continuo lidando muito bem com os jovens. Não tem nada a ver comigo, mas sei lá, estão carentes, estão subindo toda terça-feira e adolescentes, 12 jovens no Morro do Estado. E alguns dias atrás, o líder, que é um jovem também, seminarista, ele me ligou pedindo oração porque naquele dia não puderam subir. Ele sobe sempre de 2 às 4 da tarde. No estado estava sendo, naquele momento, um pouquinho antes, foi tomado um grupo superarmado. Chegaram a ver jovens, muitos jovens, com aquela arma pesada. E eles estavam com essa arma aqui. Hoje, só com uma tranquilidade, já sabe, são os crentes. São os crentes. Não vai muito pastor nem nada, vai, são 3 líderes jovens, inclusive uma menina, e ela sofre muito. Faz parte do meu grupo de oração, são 2 jovens de 21 e 22 anos, estão na UF, como ela sofre na gente, vai testemunhar da palavra. Não é fácil. Não é fácil. Mas estão lá, servindo ao Senhor Jesus. E agora, quando sobe no estrada, no adolescente e jovens, no domingo também aí já sobe um pastor que é especial em trabalhar com o que a gente chama de cracudo, né? Não é palavrão. Depois foi consultar que pessoas que estão na rua, são pessoas drogadas, pessoas usuárias de álcool também, etc, etc.
Jesus é apresentado como o maior exemplo de servo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. O testemunho de Deus em meio a um deserto de adoração pagã, e assim Neemias nos ensina a lutar pelo Evangelho. Somos encorajados a saber que o braço forte de Deus que luta por nós. Então, gente, que Jesus Cristo possa ser a prioridade em nossas vidas a todo momento, não somente no domingo, ou no dia de culto, mas diariamente. Que as pessoas estão de olho na gente. Como eu disse antes, se não sabes explanar o plano de salvação, aí estou de olho e saber o que nós vamos fazer. E algumas coisas interessantes lá no trabalho, sempre no momento, sempre pediu para mim dar uma palavra, o diretor-presidente. Mas sempre naquele momento eu comia alguma coisa e tinha alguma coisa para ir para a igreja, sair do coral, uma coisa parecida. Eu ficava na rodinha dos escarnecedores. Mas os outros não ficavam. Eu sempre pedi uma escapulia, saía. Nunca. Me lembro, nessa época, na Dalila, fizemos em outro local. O presidente, que eu sou depois até que se converteu, casou com uma crente, ele fazia o seguinte. Aí deu a palavra para mim, deu a palavra para um que hoje é pastor metodista, deu a palavra para um que é lá na igreja, que era o diretor-presidente. Todo mundo falou no mesmo nível. Ele falou, vocês só falam a mesma coisa. E nós falamos que Jesus Cristo é que transforma, né? Aquele nenenzinho, nascido no berço do Pai, é o que morreu por mim, por cada um de nós. Que Deus possa abençoar a vocês. Eis que hoje, só um só que vai ser certo. Eis que hoje somos servos. Que essa palavra incomode você a partir desse momento. Oremos. Deus, a tua palavra foi dita nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, por ter me enviado. Muito obrigado, Deus, porque a oportunidade desta igreja me foi fornecida para explicar na vida desse teu servo do passado, mas que nos traz lições para o dia de hoje. E nós queremos ser servos teus, hoje e sempre, até a volta do nosso Senhor, para arrebatar a sua igreja. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe o pastor Bruno, toda a sua família, cada membro desta igreja, nesse período agora de eleição, Senhor, e coloca pessoas idôneas, comprometidas não com o pastor nem com a igreja, mas comprometido contigo. Porque o cabeça da igreja é Jesus Cristo. É a Ele que seguimos, é Ele que dá exemplo de oração, de humildade, de servo, os exemplos sobre todos os sentidos, vem de Jesus Cristo. Em nome desse Jesus poderoso, que agradecemos e pedimos, em nome dele. Amém. Que Deus abençoe. Graças a Deus por essa mensagem que Ele trouxe aos nossos corações, né? Nós agradecemos ao Senhor por ter usado nossos irmãos aí na ministração da sua palavra. Vamos estar encerrando o culto, né, nessa manhã, e lembrando que nós temos ensaio musical. Hoje vai ser a apresentação do nosso musical de Natal, e tem ensaio agora, depois do culto, e antes do culto, que horas? Só na parte da manhã que vai ter ensaio, né? É o último ensaio geral do nosso musical de Natal. Não, Bruno, desculpa. Aquela estrofe do hino, para mexer com o pessoal.
Toca aqui pra gente. Desculpa. Tem tudo a ver com a mensagem também. Só o coro. Vamos encerrar então adorando a Deus nessa manhã, né? Louvando ao Senhor por esse hino que nós tivemos a chance de cantar nessa manhã. Vamos nos colocar de pé para celebrarmos ao Senhor nesse último cântico? Agradecemos a Deus pela vida de cada um de vocês, os nossos visitantes nessa manhã, a minha família também que está aqui, ao João Vitor que nos ajudou hoje aí no louvor. Deus abençoe sua vida, João. Ao meu pai que vai estar trazendo a mensagem, fica aqui a nossa gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. E que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão, a amizade com o Espírito Santo seja sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Oração silenciosa, o culto está encerrado.